Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mariana Beatriz, faço parte da Matemática Licenciatura, estou cursando a disciplina de Estatística e Probabilidade e estou aqui para apresentar um trabalho, o qual eu fiquei com o tema da organização dos dados. E esse trabalho já foi apresentado em sala de aula, em grupos, né? E o meu grupo ficou com esse tema, a organização dos dados. E agora nós vamos gravar uma aula individual falando um pouco mais sobre a organização dos dados, né, de forma mais detalhada do que foi passado em sala de aula, resumidamente. Bom, para iniciarmos, para falarmos sobre as etapas da organização dos dados, nós precisamos entender, né, o que de fato é a organização dos dados. E a organização dos dados nada mais é do que uma das etapas mais importantes da análise estatística. E que antes de começar, né, uma análise, é necessário que os dados sejam organizados adequadamente, para que quando a gente for passar para o nosso público-alvo, que eles compreendam de forma clara e compreensiva, né? Clara e objetiva, que a nossa pesquisa seja de fato objetiva, para que qualquer um que leia a nossa análise possa compreender o que de fato nós queremos passar. Certo. E o que é que essa organização dos dados ela envolve? Quais são as etapas para se organizar esses dados que nós coletamos? Bom, nós temos a etapa de coleta, que é a primeira fase, né? Nós temos ali a etapa de classificação, a etapa de ordenação e a etapa de tabulação. Mais à frente eu vou falar detalhadamente cada uma dessas etapas e basicamente é isso. A organização dos dados, essa etapa de uma análise estatística, ela é de fato para que os dados sejam organizados de forma clara e compreensiva para que o público-alvo venha entender o que quer dizer a nossa análise estatística, ok? Bom, a primeira etapa, nós vamos falar sobre a coleta dos dados, que nada mais é uma etapa muito importante, pois ali a gente vai definir uma amostra representativa da população a ser estudada. A amostra ela deve ser grande o suficiente para refletir com precisão a população de interesse e deve ser coletada de forma aleatória ou sistemática. Então, se nós queremos ali estudar, vamos dar um exemplo aqui, né? Nós queremos estudar a capital de Alagoas, no caso, a cidade de Maceió. Então, nós devemos pegar uma amostra que seja grande o suficiente para que, no final, ela tenha como objetivo estudar a Maceió completa, né? Por exemplo, eu vou pegar ali 2 bairros, estudar aqueles 2 bairros e dizer que Maceió é aquela pesquisa que foi feita nesses 2 bairros. Então, a coleta dos dados deve ser de forma aleatória ou sistemática. E eu vou falar um pouco sobre o processo da coleta, né? Que envolve aí 4 tópicos. E o primeiro é o método da coleta de dados, que temos aí a amostragem aleatória simples, a amostragem estratificada, a amostragem por conglomerado e outras. Então, na minha coleta de dados, eu posso escolher um desses métodos, né, para que eu possa realizar a minha coleta. Eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre cada uma quando eu terminar esses tópicos, tá? Esse outro tópico, nós temos a definição da população de interesse, definir qual é a nossa população a ser estudada. Nós temos ali a seleção de amostra representativa, não é? Selecionar qual é a amostra representativa que nós queremos. E nós temos que ter os cuidados e preocupações durante a coleta de dados. Não pegar informação a mais, não pegar informação de menos, para que isso não possa prejudicar a nossa análise estatística, ok? Bom, falando sobre a amostragem, né, aleatória simples, o que ela quer dizer nessa amostra simples? Bom,
ela dá a cada elemento da população-alvo a mesma probabilidade de serem selecionados, pois essa seleção é feita de uma forma de sorteio. Então, se eu for fazer ali o estudo da cidade de Maceió, eu vou pegar aleatoriamente qualquer pessoa, né, que more ali em Maceió para fazer a minha análise. Então, é realmente isso, essa amostragem aleatória simples. É uma forma de sorteio. Não tem nada específico, não tem nada definido. Ela é basicamente um sorteio para escolher a pessoa a qual a gente vai coletar as informações, ok? Já na amostragem estratificada, né, nós temos ali que especificar quantos elementos da amostra serão retirados em cada extrato. E o que quer dizer extrato? Extratos são grupos homogêneos de indivíduos que, por sua vez, são heterogêneos entre diferentes grupos. Então, nessa amostragem estratificada, ela tem a quantidade de elementos, nós temos que definir a quantidade de elementos e nós temos que definir de onde serão retirados. Se vai ser retirado do bairro de Benedito Bentes, se vai ser retirado do bairro do Clima Bom. Então, nós temos que definir esses grupos, ok? Certo, nós temos também a amostragem por conglomerado, certo? E essa amostragem é um procedimento de amostragem probabilística em que os elementos da população são selecionados aleatoriamente. Então, ela é bem parecida com a amostragem simples, não é? Que é um sorteio. A amostragem por conglomerado também, os indivíduos, né, são selecionados aleatoriamente. Repassando, né, nós temos ali a coleta dos dados, e o processo da coleta dos dados envolve métodos de coleta de dados, definição da população de interesse, a seleção de amostras representativas e os cuidados e precauções durante a coleta de dados, que é aquilo que não pode ser com informações passando, nem pode ser informações faltando, porque senão vai prejudicar a nossa análise estatística, ok? Essa é a nossa coleta dos dados. Mais à frente, nós temos ali a classificação dos dados, que é a segunda etapa, né, da organização dos dados. E na classificação, ela pode ser feita por categorias. Por exemplo, o sexo, a idade, a escolaridade, a profissão e dentre outras. É importante que a gente defina critérios claros para a classificação dos dados, a fim de que as informações possam ser facilmente compreendidas. Como, por exemplo, eu vou estudar as pessoas do sexo masculino a partir de 30 anos, ou todas de 30 anos, com escolaridade de nível superior, que seja formada em direito. Então, nós temos ali a definição dessa classificação. Estão entendendo dessa categoria? Ok. Certo. E qual é o processo da classificação? Como eu falei, nós temos ali as categorias de classificação dos dados, seja eles nominais, ordinais, intervalar ou de razão, em que nós vamos organizar os dados de forma nominal, que é por ordem alfabética, ordinal, que é por ordem numérica, intervalar, por ordem de intervalos, e razão por outras razões específicas, ok? Nós temos também, no processo de classificação dos dados, nós temos a identificação das variáveis e suas características, identificar essas variáveis e as suas características e ordená-las. Nós temos também o critério da classificação de dados. Então, todo esse processo é para definir a forma que iremos classificar esses dados que foram coletados, por sexo, por idade, por escolaridade, profissão e dentre outras informações que possam ser levadas em consideração. Essa é a nossa classificação dos dados.
na ordenação dos dados, né, nossa terceira etapa ali da organização dos dados, nós temos que ordenar os dados de forma crescente ou decrescente, dependendo da nossa necessidade. Então, basicamente, nessa etapa, nós vamos definir se os dados serão apresentados de forma crescente ou decrescente. Isso vai depender da nossa necessidade na nossa análise estatística. E esse procedimento é útil, como por exemplo, para identificar valores mínimos e máximos, a mediana, os quartis e entre outros dados estatísticos, tá bem? Isso aqui é muito necessário quando queremos identificar, como é que se diz? A faixa salarial das pessoas de determinado estado ou determinada cidade, como por exemplo a cidade de Maceió, que estávamos falando no exemplo anterior, identificar, não é, a faixa salarial de ordem crescente ou decrescente, e assim encontrar a mediana, o quartis, a média, a moda, enfim, esses indicadores estatísticos, ok? E qual é o processo dessa ordenação? Nós temos ali a ordenação em ordem crescente ou decrescente, já foi falada, o cálculo de mediana, de medidas de posição, mediana, média, moda, quartis e etc. A gente aprendeu isso na aula que o professor apresentou como calcular, não é, a média, a mediana, a moda, o quartis. Então, aqui na organização dos dados é que nós vamos usar esses cálculos. E nós vamos identificar também os valores mínimos e máximos da coleta, né, que foi feita dos dados. Então, basicamente, essa etapa de ordenação dos dados é para colocar em ordem, de forma que for necessária na minha análise, ok? Se é por ordem crescente, se é por ordem decrescente, isso vai depender da minha necessidade. Bom, essa é a nossa última etapa da organização dos dados, a tabulação dos dados, né? E a tabulação dos dados é outra etapa muito importante na organização de dados. A tabulação ela pode ser feita por meio de tabelas simples ou cruzadas, dependendo das variáveis a serem analisadas. As tabelas podem ser acompanhadas de gráficos que facilitem a visualização e compreensão dos dados, como, por exemplo, nas duas imagens em cima do slide, em cima do texto, né, nós temos à esquerda a coleta das informações e elas não estão em ordem. Então, nós temos ali 3 colunas, nós temos o sexo, a idade e o salário, e você pode observar que está totalmente de forma aleatória. Então, como podemos organizar essa tabela para que seja mais fácil de compreender e visualizar? Bom, na imagem ao lado, né, na imagem à direita, nós temos ali uma tabela de forma mais clara, de forma mais que a gente possa compreender, de forma com que o nosso público consiga ler as informações que queremos passar. No caso, no eixo X, né, nós temos ali as idades em forma crescente, e nós temos no eixo Y os salários de forma crescente também. Já como distinguir o sexo, nós temos ali laranja para o sexo masculino e azul para o sexo feminino. Dessa forma, a visualização de qualquer pessoa que queira ler a nossa análise estatística, ela vai conseguir compreender o que nós queremos passar, sem deixar dúvidas, para fácil compreensão, né? Então, basicamente, a etapa de tabulação dos dados é isso, fazer com que o nosso público-alvo consiga compreender e transformar as nossas informações em tabelas ou em gráficos
Tudo isso para facilitar a visualização e compreensão dos dados, ok? Tá, e qual é o processo ali da tabulação? Bom, nós temos os tipos de tabela, nós podemos escolher os tipos de tabela, seja simples, cruzada, de dupla entrada, então vai depender da nossa necessidade. Nós temos ali frequências absolutas e relativas, cálculo de medidas de dispersão, desvio padrão, amplitude e o coeficiente de variação, né? Então, basicamente, essa é a etapa de tabulação dos dados. E essa é a última etapa, né, da organização dos dados. Agora eu vou falar um pouco sobre a apresentação dos dados, né? Um bônus aqui para vocês. E o que quer dizer a apresentação dos dados? Basicamente, nós devemos apresentá-las de forma clara e objetiva. A escolha dos gráficos, a escolha das tabelas, tudo isso deve ser levado em consideração o tipo de informação a ser transmitida e o público-alvo. Se nós queremos passar as informações para um público-alvo mais idoso, nós devemos transformar aqueles dados de forma que eles consigam compreender. Se nós queremos passar as informações para um grupo de jovens que sejam mais atualizados na internet, nós devemos transformar essa informação, transformar ela de uma forma que seja mais acessível aos jovens, que eles compreendam, que eles possam compreender de forma mais clara, ok? Bom, nós também temos que se atentar à utilização de cores, fontes e tamanhos adequados. Também é importante para tornar a apresentação dos dados mais atrativa e eficiente. Como eu falei ali do caso dos jovens e idosos. São dois públicos-alvos totalmente diferentes um do outro e nós temos que organizar a nossa apresentação, organizar a nossa análise estatística de forma que os dois consigam visualizar, né, e compreender o que nós queremos passar. E o processo da nossa apresentação? Bom, nós temos ali a escolha de gráficos adequados, como eu já falei, seja em barras, linhas, setores, dispersão e entre outros gráficos adequados que podemos utilizar. Nós temos também a seleção de cores, fontes e tamanhos, também já havia falado. A utilização de técnicas para destacar informações relevantes, seja ela utilizar o modo ali, né, do texto negrito, itálico, sublinhado. Então, tudo isso vai colaborar para que o nosso público-alvo consiga compreender melhor a nossa análise estatística. E por fim, nós chegamos, né, na nossa apresentação. Aqui são alguns pontos importantes que eu queria deixar para vocês. Só deixa eu colocar a imagem. Certo, apareceu. Bom, é importante lembrar que a organização dos dados é uma etapa fundamental em qualquer análise estatística. Uma boa organização dos dados permite que sejam extraídas informações relevantes e precisas, facilitando a tomada de decisão e a resolução dos problemas. E, por último, e não menos importante, nós temos a limpeza dos dados, que é basicamente identificar e corrigir, não é? Eu pulei ali um tópico, mas tudo bem. Nós temos ali a identificação e correção de erros de digitação, a remoção de dados duplicados ou inconsistentes, o tratamento de dados ausentes ou discrepantes. Tudo isso nós devemos prestar atenção para que não haja empecilhos, não haja dificuldade em compreender a nossa análise. E
Outro ponto também que eu queria frisar, né, que é muito importante a gente preservar o nosso banco de dados. Toda vez que a gente for limpar, organizar, deletar, a gente fazer uma cópia desse banco de dados e não fazer no original. Fazer essa limpeza e essa organização na cópia, porque a gente nunca mexe no banco de dados original. A gente sempre deixa lá arquivado, guardado, para não perder informações importantes e necessárias, tá bem? Esse é um tópico muito importante da gente frisar, em sempre preservar o banco de dados. Bom, essa foi a minha apresentação. Espero que eu possa ter passado a quantidade de informações necessárias para que vocês possam ter compreendido, né, a etapa da organização dos dados e como ela é importante na análise estatística, para organizar os dados, para a apresentação dos dados, ficar de forma mais clara e compreensiva para o nosso público-alvo, tá bem? Obrigada a todos por assistir a esse vídeo e me despeço com essa apresentação.